Fala, galera! No episódio de hoje do Pets e Regatas Podcast, eu e o Flávio resolvemos abrir o varandão da saudade. E a gente vai olhar para as trocas que movimentaram a década que passou. Do que rolou de mais bizarro, debatemos as estrelas insatisfeitas, os grandes ECs e as grandes jogadas de mestre que abriram espaço para o presente de hoje, que até então era o futuro. Uma pitada de comédia, a gente traz para você, querido ouvinte, as 9 trocas que mais valiam a pena ser revisitadas. Uma década de escrutínio público depois. Aumenta o som que tá começando mais um Pets e Regatas Podcast. Vambora. Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Wow. Oh my goodness. Fala, galera, tá no ar mais um episódio do Pets e Regatas Podcast. Eu sou o Flávio Merencio. E eu sou Otávio Ribeiro. E hoje a gente vai começar dando a volta no relógio do tempo e a gente vai analisar um pouco das trocas da década de 2010. Todo ano, né? Parece que tem... Todo ano parece, não. Todo ano tem uma troca impactante, quase todo ano, né? Tem uma troca impactante na liga e que muda o curso, se não muda o curso da liga, mas muda o curso de, pelo menos, de algumas franquias de forma impactante, de forma longeva. Ou pelo menos de algum jogador, né, Flavinho? Ou pelo menos do destino de algum jogador, pode crer. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Queria que você começasse dando aquele contexto pra gente, como você sempre faz, falando de onde veio esse tema e de onde se encaixa no contexto histórico e as nossas fontes. Vamos lá, Flavinho. Aproveitar, né, esse período passado da trade deadline da NBA, já de cara, né, querendo questionar o que você falou, trade deadline para mim passou bem fué, bem michuruca. Porém, aí nada melhor do que voltar para o passado, recordar o que a gente viu de mais impactante. Pensando nisso, Zach Harper, né, colunista do The Athletic, aquele site que congrega todos os esportes e uma penca de destinos, uma penca de cidades, uma penca de franquias. O Zach Harper, especificamente, que escreve sobre a NBA, aproveitou a trade deadline para fazer abrir o varandão da saudade, Flavinho. A palavra é essa. Abrir o varandão da saudade, pega ali aquele violão, traz o Legião Urbana e vamos aqui lembrar um pouquinho. Se não teve muita coisa impactante, vamos lembrar o que foi de impactante mesmo na década passada? Porque assim, a gente para pensar nas trocas quando elas acontecem, uma semana depois, 2 semanas depois, ao final de uma temporada, mas quantas vezes a gente para mesmo para pensar e fala assim, pô, mas peraí, será que aquela troca ali que a minha franquia fez, que o meu time fez, no metade da década, será que ela tem algum impacto ainda hoje? Uma coisa é que hoje o episódio vai ser cheio de ICs, né? Vai ser cheio do que poderia ter sido e do futuro, né? Porque todos os dois lados, quando fazem uma troca, na maioria das vezes eles passam esperança ou estão esperançosos de que aquilo ali vai ser uma guinada, vai virar uma nova página. Né? Então a gente, para isso, a gente vai ver o que estava claro na época e que não estava claro depois, o que deu certo, o que não deu, e a gente vai ver quais foram os impactos pós-trade, né? Depois de passados alguns anos aí, o que rolou. Então, eu acho que faz sentido a gente já começar. Tem uma aqui que, assim, é o número 1 do nosso ranking aqui, que a gente tem que começar falando. Ela é de fevereiro de 2011, tá? Mais precisamente no dia 22 de fevereiro, e quando esse dia, não sei se para vocês significa alguma coisa, mas para os torcedores do Knicks com certeza significa, que Sem foi dúvida. Quando Carmelo Anthony aterriza em Nova York. O bom filho a casa vindo de torna. Denver. Vindo de Denver, sim, assim, sensacional a ponderação. Por quê? Porque Carmelo Anthony já era de Nova York, é cria ali do estado nova-iorquino. Então eu vou lançar a trade aqui para vocês verem a magnitude, que é o seguinte. Do primeiro lado, o New York Knicks, era entre o New York Knicks e o Denver Nuggets. Carmelo Anthony foi draftado por Denver em 2003, no mesmo draft de LeBron e Dwayne Wade. Perfeito. E também Darko Milicic. Esse alguém conhece? Então, esse é papo para outro podcast. Mas ele era de Detroit Pistons e foi antes de Dwayne Wade. Pode falar. Vale um two-minute drill, hein, Flavinho? Vale um two-minute drill Vale só sobre Darko Milicic. Só sobre Darkão, encomendado pela família.
provavelmente segundo diz a lenda da NBA, um dos melhores treinos pré-draft da história foi de Darko Milicic. Mas vamos seguir aqui para poder não sair da linha. New York Knicks versus Denver Nuggets. New York Knicks ganha Carmelo Anthony, Chauncey Billups, que era o Chauncey Billups de 2011, não aquele de Detroit, né? Então quando ganhou em Detroit. Ronaldo Balkman, um bando de Anthony Carter, Sheldon Williams, Corey Brewer e uma escolha de primeiro round, que tinha a opção de Denver de troca. Denver adquire Wilson Chandler, Raymond Felton, Danilo Gallinari, que na época era talvez uma possível estrela, Exato. Costa Koufos, Timofey Mozgov e escolha de segundo round de 2012, 13, 2014, uma escolha de primeiro round, e 2016, uma escolha de primeiro round também, em 2016, com uma possibilidade do melhor pick entre Denver e Nova York. E também um dinheirinho ali, um cascalhinho. Basicamente 3 milhões de dinheiros, 3 milhões de dólares, que hoje em dia deve estar dando para comprar um time famoso aqui do Rio, de tanto que a conversão do dólar tá legal. Mas só para vocês entenderem, quando a gente tem uma troca assim por uma superestrela, é natural que venham mais opções de draft para o time que está deixando a estrela partir. E é por isso que Denver tem mais estrelas, mas também Denver tem prospectos mais novos. Então a gente tem Danilo Gallinari, Timofey Mozgov no início da carreira. E também, só para poder finalizar, Minnesota também estava envolvido nisso. Já ia perguntar se você não estava considerando essa grande trupe que foi para Minnesota. Pô. Que é com uma grande seara de Anthony Randolph. Eu ainda acredito. Até hoje, né? Até hoje. Eddie Curry, que estava em Nova York, uma dos grandes busts aí da história, apesar de ter uma temporadinha ou outra ali que seria defensável. Uhum. Escolha de second round no draft de 2015 e 3 milhões em cash também. Então, Denver pega os prospectos, entre eles o mais famoso Danilo Gallinari. Nova York pega bando de vet e a super estrela. Minnesota pega alguma coisa que ainda não consegui identificar até hoje. Vai, já falei muito. Primeiro de tudo, eu queria dizer que o senhor é um herege, só de não reconhecer o talento de Anthony Randolph, que inclusive só não faz chover no Real Madrid, baloncesto, né? Porém, essa troca aí, para mim, é o retrato exato do que uma estrela que quer ir para um time consegue fazer. E para mim é um pouquinho da amostra do regime James Dolan sendo um regime equivocado. Eu digo isso, Flavinho, porque em 2011, era um aninho antes do nosso queridíssimo Carmelo Anthony entrar no seu ano de free agency, né? E o que acontece? O Knicks era tido como o destino para o Carmelo. O ponto todo é esse. Minha birra com essa troca é essa. O destino estava selado. A Lala, a esposa do Carmelo Anthony, né? A Lala Vasquez, queria ir para Nova York. Eles tinham um programa de televisão que só ia render mais em Nova York. Tava na cara. Eu sei, tudo bem, eu entendo. E aí o torcedor do Knicks vai falar assim, cara, mas peraí, a gente tava na expectativa do Kevin Durant. Aí a gente ficou na expectativa do LeBron. A gente não queria mais expectativa, a gente queria o nosso cara. Esse cara era o Carmelo, gente. Além dele ser cria de Nova York, o cara foi campeão do college por Syracuse. Na única temporada dele no universitário. Tava escrito. Para mim, o ponto é, eu gosto da troca do ponto de vista de o Knicks conseguiu, enfim, o seu cara. A tua estrela principal. E aí, nada contra o Amari Stoudemire, mas pelo amor de Deus, né, gente? 2011, o Stoudemire ainda já estava começando a sofrer as lesões que vieram a encerrar, né, o pique dele. E o fim ali foi feio, né? O fim foi bem abrupto do Amari. Sem joelhos, coitado. E aí, Flavinho, eu te faço a seguinte pergunta. Sabendo que o cara que você quer vai estar na free agency 6 meses da data de hoje, você hipoteca o teu futuro para isso? É complicado, né? É complicado porque esse é o paradoxo da superestrela
que fala que quer ir para um lugar, então ele desvaloriza o próprio passe e também prejudica o time no processo, porque ele fala, eu vou para lá, então ou você me troca agora e pega alguma coisinha, ou eu vou sair quando o meu contrato expirar, eu não vou renovar com você, e você vai ficar sem nada. Mas aí repara, Flavinho, que isso daí a gente tá falando do time que vai perder a estrela. Nesse caso aqui, o Knicks é o time que vai adquirir a estrela. E o Knicks conseguiu, gente. Nada contra o Knicks, mas, puxa vida, às vezes eu queria que o Knicks tivesse um breakzinho do James Dolan, desse regime terrível, porque eu não consigo realmente entender como que o Knicks conseguiu ser o refém nessa situação. E eu acho que, bem, primeiro, temos que falar, Dolan, né? Então, assim, a gente precisa falar do dono do Knicks, né? Que a todo momento se coloca, ele não precisa, mas ele quer ser a estrela, ele quer ser. Pra vocês terem uma ideia, ele tem uma banda e ele expulsa jogadores históricos do estádio. Alô, da Charles arena. Oakley. Charles Oakley, Patrick Ewing, ele não tem nem passe direito, a galera fica parando o Patrick Ewing. Então, assim, Patrick Ewing, um dos maiores jogadores da liga, jogadores da história do Knicks, talvez o maior, né? Mas, enfim, é discutível. Agora, qual é o ponto do Tavim? Se você já sabe que ele vai para lá, por que você vai dar alguma coisa por ele? Eu ainda acho que tem essa questão. Quando você é medíocre por tanto tempo, quando você tem déficit de estrelas por tanto tempo, não vamos deixar, principalmente porque isso é post the decision, ou seja, isso foi após o LeBron James ter feito aquilo que na cabeça de todo mundo da NBA seria impossível, e criticaram muito o LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh nessa época, porque eles se recrutaram, né, e foram para o mesmo time, e o Knicks não queria dar a chance disso acontecer. Vem pra cá que eu vou te pagar mais, eu vou poder te dar tudo que você precisa e eu não vou dar a chance de você virar agente livre e recrutar. Então, nesse ponto, eu acho que para uma franquia que estava desesperada, esse é o pensamento. Não é que eu concorde, mas esse é o pensamento. Se fosse, por exemplo, uma franquia tipo San Antonio Spurs, uma franquia tipo Miami Heat, provavelmente eles teriam esperado, já sabia que o cara ia vir para ali, deixa eu usar os meus ativos, né, de troca para pegar uma outra pessoa para jogar com esse cara e para unir ali para Marcus Stoudemire e Carmelo Anthony. A minha dúvida é a seguinte: será que diz mais sobre o Dolan e o Knicks ou sobre o Carmelo Anthony? Porque vamos pensar aqui, eu concordo. Tá certo. Se o Knicks tinha esse medo em perder em perder o Carmelo Anthony na free agency para outro destino, ok, fazer uma proposta, 100% de acordo. Mas em algum momento, alguém tem que sentar com o Carmelo e falar, olha só, a gente quer você. A gente está disposto a pagar para você o max. A gente está disposto aí, importante aqui dizer por que eu estou dizendo que diz mais sobre o Carmelo Anthony ou sobre o Knicks. Porque o Carmelo queria sim o dinheiro. O Carmelo queria que os bird rights dele, né, os direitos dele fossem na troca para o New York Knicks, porque com os bird rights, o New York Knicks poderia oferecer a maior quantidade de dinheiro disponível para ele, mais do que qualquer outro destino que não possuísse. Que era o Supermax, né? O contrato Supermax da liga, da época. Né? Exato, o antigo Supermax que hoje, né, virou troquinho de esquina. E aí, Flávio, a minha pergunta é, por que o Carmelo Anthony aceitou? A minha questão toda é, o Knicks poderia ter ido muito mais longe se tivesse alinhado antes com o Carmelo. Peraí, a gente vai trocar por você, mas faz uma força, porque como você mesmo disse, Flávio, o Nuggets estava na pior situação da barganha, não tinha espaço para barganhar. O Carmelo ou saía de graça no final da temporada, ou ele saía com algum valor. Carmelo tinha que forçar sim a troca como forçou, mas não da maneira como foi forçada. É uma coisa impensável. Nos dias de hoje, é impensável ver isso acontecendo novamente. Eu acho que essa acho que você acabou de responder a pergunta. Era dinheiro, era bird rights, ele queria o dinheiro, ele queria a extensão, e isso acontece, você mantém a extensão quando você troca para o outro time. Então, acho que para ele é isso, independentemente de se isso vai ser bom para a franquia ou não. E
é importante dizer, daqueles times que a história vai esquecer, né? A gente fala muito sobre isso, já falamos sobre isso também. O Knicks, naquele microcosmo, naquele blip ali da história, o time do New York Knicks com o Amari e com o Carmelo era um time chatinho, cara. Flávio, aquele é o melhor New York Knicks que eu tenho recordações de ver. Isso diz Olha muito, isso. né? Isso diz muito sobre a era Dolan. Talvez desde Patrick Ewing e Alan Houston. Então, E eu vou dizer até isso no diz finalzinho. muito. Mediocridade. É muita mediocridade durante muito tempo, né? Eu vou dizer até, assim, em 1999, quando chegam na final, ainda é um bom período, mas eu já não cheguei a acompanhar isso. Isso é verdade, isso é verdade. Não, então, mas aí que tá. É por isso que você falou. É o que a gente lembra, que eu me lembro, entendeu? Exato. Que eu me lembro. Mas nesse dia, né, nessa semana, não foi só uma coisa que aconteceu, que mudou, que impactou. A gente teve na mesma semana mais uma trade que também mudou ali, que impactou essa década, que foi o Deron Williams para o Brooklyn Nets, tá? Que é o Jazz que surpreendeu todo mundo, né? Trocando o Brooklyn Nets, trocando o Deron Williams para o Brooklyn Nets, que na época havia uma discussão clara. A discussão era ativa e a discussão era quente de se quem era o melhor armador da liga, ele ou Chris Paul. Isso já foi uma discussão, galera. E o Chris Paul ainda tá jogando em 2021 e jogando em alto nível. A gente tá falando de 10 anos atrás, isso. Então, durante 5 anos ali, isso era uma conversa. Deron Williams jogou muita bola, foi pra Olimpíada, foi time USA. Então, é algo que hoje em dia não faz sentido, né? Principalmente pra galera que vê o Chris Paul jogando hoje. Mas naquele momento fazia sentido sim. E a troca é a seguinte: New Jersey, na época, New Jersey Nets, perdão, não era Brooklyn Nets. Como velho a gente tá, Flávio. A liga já até mudou, né, o nome, a franquia já até mudou o nome. E New Jersey Nets e o Deron Williams indo para New Jersey e o Utah recebendo Devin Harris, né, que era um bom point guard, mas não era um bom armador, mas nada demais, né? Exceto aquele ano mágico com o Dallas Mavericks. Derek Favors, que era um cara novo e up and coming, né? Um cara que estava seguindo aí, ainda tinha muito potencial em Derek Favors, potencial desconhecido. Ainda. Pois é. Uma escolha de primeiro round em 2011 e em 2012, sendo que a 2012 era protegida. E também um cascalhinho ali, cash considerations. Então, essa foi a troca toda. Na época, falou-se muito sobre isso, porque foi uma surpresa, mas para quem conhece um pouquinho dos bastidores, isso não foi uma surpresa, né? Olha, não foi uma surpresa para mim e para boa parte da galera da mídia internacional, da mídia fora de Utah, porque tinha uma treta ali, né, Flávio? A real é essa. Tinha uma treta entre o Deron e o Jerry Sloan. A gente, para a maioria da imprensa, não era uma novidade, era uma surpresa, eles chocaram todo mundo, porque ele era o centro daquele time, ele era o cabeça daquele time, junto com o nosso amigo Mehmet Okur. Tá, não vamos esquecer da careca mais bonita da NBA, Carlos Boozer. Carlão Buzão. Carlitos. Que depois... Já jogou, inclusive, no nosso querido Bulls também, contratão, depois de sair lá do Jazz. Mas era um time bom, cara, era um time competitivo. E foi uma surpresa para todo mundo, foi um choque para todo mundo, exceto para todo mundo dentro da franquia do Utah Jazz. Tinha uma treta ali com o técnico, que era um técnico lendário. Então, Deron Williams foi mais uma consequência aí, um efeito do peso que tinha Jerry Sloan. E ele também chegou um momento onde aquilo ali não estava mais saudável para ninguém. Mas aí que tá, Flavinho. O que surpreende todo mundo o Jerry Sloan tinha sido demitido uma semana antes. E aí o que acontece? Peraí, deixa eu ver se eu entendi. A gente tem uma briga entre um técnico histórico, um técnico que por 20 mais anos treinou John Stockton, que é o epítome do armador clássico da NBA. E aí quando esse cara, finalmente, 10 anos quase depois, tem uma joia rara ali, e essa joia rara tá se lapidando
aos seus olhos, dia após dia, treino após treino, todo mundo adora dizer que os treinos de Darius Sloan eram tão cansativos quanto os jogos, né? Então, e aí assim, você tem o jogador despertando, e aí você pensa, ok, a gente já viu esse filme acontecendo uma vez antes, tá acontecendo de novo, e aí você começa a ver o conflito crescendo, e aí, peraí, o Jazz vira a página do Jerry Sloan, ok. E aí, uma semana depois, eles trocam o Deron Williams. Pra mim, essa troca é fascinante, porque o Utah Jazz estava jogando xadrez tridimensional. A liga estava jogando damas e o Utah Jazz estava jogando xadrez tridimensional, porque eles conseguiram um retorno, pra mim, fantástico. E eu digo isso, Flávio, porque como você disse, é bem triste. Essa troca, por um outro lado, me deixa triste. Eu acho fantástica, mas eu acho extremamente triste, porque que fim teve Deron Williams? O que é legal a gente pensar, né, que esse debate de Chris Paul e ele, entre o Chris Paul e ele, era super real. A gente costuma brincar e ver, né, a classe de 2005, né? O que a gente tem da classe de 2005 para falar? A gente tem grandes debates. A gente tem Emeka Okafor e Dwight Howard. Isso não era um debate. Não. Quando o Dwight tem 3 vezes Defensive Player of the Year, o Emeka tá tentando chegar nos playoffs pela primeira vez, sabe? Aqui não. Aqui a gente tem 2 armadores novos que claramente sabem comandar uma equipe e estão em franca ascensão e disputando. Eu me lembro de ver jogos entre o Jazz e ainda o New Orleans Hornets e me deliciar, porque aquilo ali era um querendo provar para o outro que, não, peraí, eu sou melhor. E o Deron Williams, é legal a gente falar que, diferente do Chris Paul, ele era super físico, e tanto que o Steve Nash fala, né, que os jogadores que ele mais detestava jogar contra eram o Deron Williams e o outro era o Jason Kidd. Principalmente porque os dois batiam o jogo inteiro. Acho que só para finalizar, é só importante dizer que o Nets tentou por muito tempo pegar o Carmelo Anthony, trazer o Carmelo Anthony para a franquia, não conseguiu, porque ele queria ir pro Knicks. Mas como o Jay-Z é dono, eles vão conseguir, não vão não? Era o que se falava na época, né? E o pick de 2011 se tornou... Os 2 picks, na verdade, o Jazz conseguiu os 2 picks. O primeiro era o Enes Kanter, que era o que todo mundo falava na época, que era o próximo grande center da liga, e para colocar junto do Derek Favors. Então, por muito tempo ali, por pelo menos 2, 3 anos ali, havia muita esperança de que aquele ali fosse o center do futuro, que eles fossem o futuro da franquia. E depois o outro pick, o segundo pick, só para curiosidade, foi o Gorgui Dieng, que ainda tá jogando na liga e tudo mais. Foi um cara que tem uma carreira de pelo menos 10 anos. Então, isso termina a nossa análise dessa troca do Deron Williams. Então, agora seguindo para a nossa terceira da lista de hoje, que é o seguinte, que é o Clippers sendo Clippers. Também no dia 24 de fevereiro de 2011. Um dia seguido do outro. Um seguido do outro. Todo dia um 7-1, Flávio. 2011 foi louco. Olha essa troca. O Clippers enviam para Cleveland, Ohio, aquele mesmo Cleveland, não sei se vocês conhecem esse cara aqui. O Clippers manda para Cleveland o pick, ou seja, a escolha do draft, que se tornaria Kyrie Irving. Kyrie Irving, que viria a ser campeão com o LeBron James. Mas eles pegaram coisa melhor na troca, não? Pegaram sim. Vou te mostrar aqui, ó. O Cleveland ganhou o Baron Davis, já nos finalmente, e o pick de 2011, assim, a escolha de 2011, que vai ser o Kyrie Irving por Mo Williams e Jamario Moon. Não, isso não é sério, não. Crickets. Grilinhos, cri-cri. Análise do especialista. Mo Williams e Jamario Moon são iguais a... Eu não quero ofender a família de ambos, que certamente nesse momento estão nos escutando. Isso não é sério não, Flávio. Isso é sério mesmo? É sério. Isso é sério porque é o Clippers, entendeu? Mas então, peraí, eles deram... A escolha não foi... Ela foi 100% desprotegida? Totalmente desprotegida, você escolhe quem você quiser e por acaso se tornou na loteria, se tornou a primeira escolha do draft, e quem estava lá era o Kyrie Irving de Duke, mesmo tendo jogado 8 jogos, transformador. Cara, a gente nem tem que falar disso aqui, né, Flávio?
Nem tem que falar disso não aqui. precisa. A real é, se a pique, eu tava dando uma olhada, se a pique convergisse pro que era esperado, a oitava, continuaria sendo horrível. Como assim? Mo Williams. Mo Williams. O mesmo Mo Williams que... Não, a gente não merece falar disso aí. Não, próximo. Não. Vamos Próximo. embora. Nossa quarta da lista, Monte Ellis fora do Golden State Warriors. E aí isso abriu o caminho, tá? Principalmente abrindo o caminho, dividindo os mares, isso aí é divisor de águas para a maior dinastia do milênio e da década. Então isso aconteceu no dia 13 de março de 2012, quando o Warriors trocou o Monte Ellis para poder abrir espaço para o Klay e para o nosso Steph Curry. E foi uma troca com o Milwaukee Bucks, onde o Milwaukee Bucks pegou o Monte Ellis, Kwame Brown, aquele Kwame Brown que veio do high school, first pick overall, primeira escolha do draft, né? E Ekpe Udoh, que também foi um lottery pick, né? Na época, mais um bust. E o Golden State Warriors adquiriu o antigo primeira escolha do draft do Bucks, que era o Andrew Bogut e o Stephen Jackson. Flávio, deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu ver se eu entendi isso aqui direito. Os caras não só abriram espaço pro maior backcourt arremessador da história da liga, como os caras ainda conseguiram o pivô defensivo que eles precisavam. É isso mesmo, para estabilizar a defesa? Pivô que sabe passar, hein? Pivô que passa e sabe jogar. Nossa, era isso. E de quebra ainda foi o Stephen Jackson de volta no mínimo, se não fosse por nada, para entrar no vestiário e falar "We believe, eu estive aqui em 2007, teremos coisa boa pra frente". Não, isso não é sério. Eu vou te dizer que eu gosto do Monta Ellis. Eu adoro o Monta. Eu sempre adorei. Mas é aquilo que você já tinha falado no podcast. Sério? Eu adoro. Me julgue. Mas ele é o que você falou num episódio recente aí que a gente gravou, né, irmão? O Monta Ellis é o volume shooter. O cara precisa vai marcar lá 20 pontos, chutando 20 bolas. Mas eu gostava do Hero Ball. Mas ele Quando eu penso em volume shooter, quando eu penso nesse chutador que para ele fazer 20 pontos ele precisa de 20 bolas, eu penso em jogador de várzea, principalmente à medida que a liga vai para uma era mais eficiente. Mas uma coisa que o Monta Ellis ele era muito divertido de assistir, porque ele fazia duas bolas que você fala assim, meu Deus do céu, você tá fora totalmente de sincronia com o ataque, mas ele fazia umas bolas que você fala assim, quem é essa pessoa? Isso aqui é Kobe Bryant? Porque e o arco da bola dele também era muito alto, enfim. Mas essa foi uma troca impactante pra década, né, cara? É aquele meme atual, a diferença do ai, ai, prazer, ai, ai, dor, né, cara? Porque a real é essa, não tinha como. É o mesmo, meu Deus, se você só fizesse a transcrição de um jogo do Monta Ellis e você visse ali meu Deus, é 50% real de ter sido alguma coisa boa ou ruim. E com essa definição, ai, ai, prazer ou ai, ai, dor, que representa, que sabemos agora, graças ao Otávio Ribeiro, que representa o equivalente da NBA ao jogador Monta Ellis, a gente vai para a nossa trade número 5, que é o grande e se, né? A grande troca do milênio, talvez, de repente. Então isso agora a gente já está em 2012, tá? A gente está em outubro de 2012. Vai com calma, hein, Flavinho? Vai com calma que o torcedor do Thunder vai sentir. Agora é a hora, mais aquela hora da sofrência, né? Mais um episódio daquela hora da sofrência, onde o Rockets, o Houston Rockets e o seu GM, Daryl Morey, né, famoso, pega quem seria o líder da franquia, quem seria a superestrela, mas que não era na época, James Harden, que tinha sido a terceira escolha de primeiro round do Thunder e que também participou daquela final em 2011 contra o Miami Heat. 2011 não, foi 2011? 2011, perfeitinho. 2011, 2012, é isso aí. E depois, mas aí bem, ganhou, o Houston Rockets ganhou o Harden. E o que o Oklahoma City recebeu? Agora é a hora que o cara de Oklahoma City fala assim, não, beleza, agora vamos fazer a farra do boi, não é isso? Então, agora vem!
Agora é uma vem. grande cesta de fruta, mas é aquela cesta de fruta com uva passa, com figo, com Frutas aquelas cristalizadas. lixia, frutas cristalizadas e bota um Nozes. panetone ali no meio, nozes, com todo respeito pra galera que gosta de tudo isso aí, eu não gosto. Kevin Martin, o que tinha nessa cesta? Kevin Martin, ou o famoso Mr. Glass, que quebra muito fácil. Jeremy Lamb, que na época vinha como um prospecto, mas não era considerado que tinha um potencial super alto. E a gente tem um first round pick, ou seja, uma escolha de primeiro round em 2013, protegida, e em 2014, protegida. E, para poder finalizar a farra do boi, uma escolha de segundo round em 2013. E aí? James Harden é quem ele é hoje. Valeu a pena? Essa daí não tem nem dúvida, né? Perdão, e aí, deixa eu só para complementar que eu esqueci aqui, o Thunder ainda deu para o Rockets uma coletânea de Cole Aldrich, Lazar Hayward e Daquan Cook. Se você não conhece nenhum desses nomes, você está correto, você vive em 2021, eles não significam nada para a história da NBA, mas só por acuracidade, tá? Só para poder fazer os salários baterem ali na troca. Beleza? Então, Rockets, James Harden e uma coletânea de salários, de nomes que você não conhece, e o Oklahoma City Thunder, Kevin Martin, Jeremy Lamb, 2 firsts protegidos e uma escolha de segundo round em 2013. Vai lá. Cara, como é que a gente começa aqui, Flávio? Isso aqui é... tiroteio, né? Isso é tiroteio. Isso é assalto. Isso é assalto. Isso aí me faz pensar que o Kevin Pritchard em algum momento devia dar pelo menos uma masterclasszinha em Nova York pra galera aprender um pouco, porque, meu amigo, o que aconteceu? O que aconteceu? Perdão, eu falei que o Kevin Pritchard, perdão, o Daryl Morey. Isso. Assim, essa troca volta para assombrar o Thunder em menos de 5 anos, né? E a razão era salário. E a razão era Não salário. podemos esquecer. E o mais bizarro de tudo é mesquinharia, sabe? Para mim, essa troca aí tem o envolvimento de um terceiro local, Flávio. Não está incluído neste deal, mas eu consigo ver aqui na entrelinha entre os nomes uma cidade. Seattle. O torcedor em Seattle vibra até hoje com essa troca. Porque isso aqui é a certeza de que o Clay Bennett ia pagar. O Clay Bennett ia pagar por ter roubado o Sonics de Seattle e levado para o Thunder. Flávio, já era errado em 2012, continua errado em 2013. Em 2014, quando você vê o Thunder chegando longe, mas faltando aquele stretchzinho final, você já começa, essa é a troca que provavelmente mudou o rumo da minha franquia. De todas as trocas que a gente vai falar, e já falou aqui hoje, essa pra mim é a mais chocante. Porque ela muda não só o rumo de 2 franquias, mas ela muda o rumo do ranking de jogadores da NBA. Hoje, se a gente quer falar de maiores arsenais ofensivos na NBA, a gente vai falar de George Gervin, a gente vai falar de Michael Jordan, a gente vai falar de Larry Bird, a gente vai falar de Kevin Durant, e a gente vai falar de James Harden. É inacreditável. E é claro, né, por favor, é claro, se eu tô esquecendo um nome icônico da tua franquia que tem um arsenal ofensivo de dar inveja, você me desculpa, né, amigo? Mas eu tô falando aqui de jogadores seminais. Essa troca é chocante, Flávio. E assim, se você discorda, tá? A gente tem a nossa mailbag, tá? Pra você falar com a gente. Xingar a gente. Regatas, pode xingar, não tem problema, tá? Mas fala pra gente o que você acha, tá? Se você discorda que essa é a trade do milênio, porque pra gente é. Então, pedesregatas@gmail.com e estamos em todas as redes também com @pedesregatas. Fala com a gente, curte, compartilha com seus amigos, deixa review e vai que vai. Isso mostra também pra gente, Flavinho, só muito rapidinho, o quão errado o Thunder não estava na produção do James Harden, né? Porque a real a sensação pro OKC era, se a gente conseguir um cara pra pontuar vindo do banco, tá ótimo. E esse cara era o Kevin Martin, que teve realmente temporadas de 20 mais pontos por jogo no Sacramento Kings, que na ideia era, o racional por trás da opção pelo Kevin Martin era, jogando menos minutos, né, otimizados, inclusive, contra segundas unidades, o Kevin Martin ia pontuar. Só que a questão não era só um jogador de banco que o Thunder precisava, né?
Não era. Mas é porque eu acho que. Bem, essa troca a gente consegue ver os efeitos dessa troca, as ondas dessa troca, anos depois, inclusive. Mas se você imagina, eu acho que essa troca ela reflete o pensamento da franquia de cidade pequena, ou de não cidade grande, dos Estados Unidos. Porque Oklahoma é uma cidade grande, mas é porque a franquia não é uma cidade grande comparável a Nova York, por exemplo, e a Los Angeles. Mas a razão por trás da troca era James Harden vai querer um salário muito bom, beleza? James Harden vai querer ganhar muito, e aí o Thunder já tinha dado salários grandes para Russell Westbrook, para Kevin Durant, e não queria entrar na famosa Lux Tax, que é o imposto aí pago, não imposto governamental, né, mas é uma taxinha paga para cada milhão acima do teto salarial, e simplesmente, como essas franquias não querem passar, eles querem trabalhar dentro do teto salarial para maximizar o lucro, eles não pensam, e com certeza, né, isso prejudica a competitividade, porque tem donos que têm mais dinheiro do que outros, pode parecer que não, mas isso é verdade, tem donos que são mais líquidos do que os outros, e não tem problema de diminuir um pouquinho a margem de lucro para poder aumentar a competitividade do time e dar salários mais altos, mesmo que pague essa taxinha. Então eu acho que isso reflete bastante o pensamento da franquia de cidade pequena. E, cara, quando o James Harden sai de cena e a gente fica nesse grande e se de Kevin Durant, o Russell Westbrook, e o que poderia ter sido o James Harden no seu futuro, no seu potencial, a gente tem duas perguntas. Número 1, Kevin Durant sairia do OKC se o James Harden tivesse explodido e tivesse ficado? E número 2, o James Harden teria explodido, teria sido essa supernova se ele tivesse ficado? Olha, pra mim, vendo as 4 fases diferentes da carreira de James Harden, sim, não era uma questão de se, e sim uma questão de quando. O James Harden, que desponta como o melhor sexto homem da liga em 2011, 2012, Flávio, pra mim é o James Harden que sabe se adaptar. É o cara que soube aproveitar cada ano a mais dele da NBA pra ir um degrauzinho acima na escada pro estrelato. A coisa irônica pra mim, o Flavinho, e eu fico rindo, mas rio com respeito. Rio, mas com respeito. É que no final das contas o Thunder teve que pagar a Luxury Tax. O mais bizarro é isso. Então, assim, foi uma escolha mal tomada em 2012 por um restante de década que poderia ter sido. E se o James Harden tivesse ficado? E assim, quando você vê o Kevin Durant, e aí voltando lá para 2012 mesmo, num programa da ESPN, junto com o Jalen Rose, né, que é analista da ESPN e jogador, e o Bill Simmons, quando eles estão no mesmo programa de TV, no mesmo programa de auditório, com o Kevin Durant sentadinho ali do James Harden, o Kevin Durant fala assim, não, mas a gente ainda vai jogar de novo. Olha, mentiram, né? Não voltou. Ele fez o que ele tinha que fazer, né? Prometido. E com isso, a gente termina essa número 5. E é o seguinte: a gente chamou de grande troca do milênio, mas poderia ter sido chamado de Karma, Sacramento não, Seattle Forever, #Seattle Forever. Anseio pelo dia em que a gente vai ter uma franquia de novo em Seattle. E com isso, a gente vai para o número 6. Que é o seguinte, Nuggets abrindo espaço para a maior estrela depois do Carmelo. Isso aconteceu em fevereiro de 2017, então a gente pula 5 anos para frente no reloginho, tá? E o Nuggets abriu o caminho aí pro Nikola Jokic, sendo o cara aí da franquia, que é um gênio, ele é um armador no corpo de um center, no corpo de um contador branco, então a capacidade atlética de um contador branco. Fuma mais cigarros que o Fiuk. Exatamente. E o que acontece aí, né, aqui nessa troca? Entre o Blazers, Portland Trail Blazers e o Nuggets, o Yusuf Nurkic, que já tinha sido um pick do Denver Nuggets, vai para o Blazers, junto com uma escolha de primeiro round de 2017 protegida, e o Nuggets adquire o Mason Plumlee e uma escolha de segundo round, mais um pouquinho de dinheiro, né? Um salário, alívio de salário, mas o que
no papel, né, peça por peça, essa troca não faz tanto sentido, mas se você pensar que esquematicamente isso abre espaço para o Nikola Jokic, que não foi um cara muito hypado pré-draft, né? E foi um achado aí do time de scouting de Denver, e esse cara mais do que pagou essa troca em 2, 3, 4 vezes. Ele é o futuro da franquia. Cara, Flávio, essa troca pra mim veio do nada, irmão. Do nada, porque, como você falou, olhando num vácuo não faz muito sentido. Até porque, Flávio, quando o Nurkic é draftado em 2014, quem também tá naquele draft? O Nikola Jokic. Só que o Jokic é selecionado o quê? Na 41ª escolha. E aí você para pra pensar. Então deixa eu ver se eu entendi. 5 anos depois, a gente tem aqui um indicativo de que o nosso second rounder tem mais futuro que o Nurkic. Ok. Eu vou ter coragem de abrir mão priorizando o second rounder? Se você confia nos caras que fazem a avaliação, se você confia no que você vê no teu treino, você faz essa troca. E o Nuggets fez de maneira brilhante. Eu ainda acho que, olhando no vácuo, perder o Nurkic por um valor tão baixo ainda foi pouco, tá? Eu ainda acho que dava para ter pedido alguma coisinha a mais. Porém, é inegável que não ia ter espaço para 2 contadores eslovenos, o quê? São de onde, perdão? A gente tá falando aqui, um sérvio Sérvio e um bósnio. Um sérvio e um bósnio, né? Uhum. É aquilo, né? Você também tem... É como se você tivesse um limite, né, para contadores do leste europeu na tua franquia. E a real é, com o Mason Plumlee, mais defesa era necessário, né, para ajudar ali o Jokic no garrafão. A diferença entre o Jokic e o Jusuf Nurkic, na época ele veio como um peso pesado da Bósnia e com certeza era um desses caras, com certeza se ele não jogasse basquete ia ser o dono de uma gangue na Bósnia, de tão rough que o cara é, o cara não tem medo de nada, o maluco volta de qualquer coisa, e ele é tido como em algumas esferas da liga como um jogador que é daquele jogador sujo que usa de todo o artifício possível, mesmo caso o juiz não esteja olhando para cá e para lá, mas de toda forma ele era menos talentoso do que o Jokic, e tem um custo de oportunidade aí, né, entre o Mason Plumlee e o Jusuf Nurkic, porque o Denver conseguiu ainda um center de volta, que era um center, né, com que a gente chama de potencial mais baixo, mas ainda assim eu concordo com você que eles poderiam ter pego algo a mais. Mas isso abre espaço para a gente ir para a nossa sétima troca dessa nossa listinha, que é o início do fim do Boogie Cousins. Boogie Cousins, para quem não sabe, é o DeMarcus Cousins, que é ex-estrela, veio de Kentucky, né, naquele time muito bom de Kentucky, com o John Wall, que tinha o DeMarcus Cousins também, e ele foi durante muito tempo uma estrela meio aí controversa dentro do Sacramento Kings, mas isso não dá para negar, porque ele era uma superestrela no auge. Poucos centers da NBA sabiam fazer o que ele fazia dentro do campo. O problema dele era química, o problema dele era vestiário. E aí, quando chegou ao fim, inclusive o timing disso foi muito engraçado, né? Porque ele soube disso numa entrevista no meio do All-Star Game. Então, em fevereiro de respeito total, no mínimo, né? Estamos em fevereiro de 2019, então 7 dias depois da troca que a gente falou anteriormente, 2017, o DeMarcus Cousins muda a trade deadline para sempre e ele vai para New Orleans para jogar junto com o Anthony Davis na época, junto com o Omir Caspi. Se eu estiver falando errado, vocês me corrijam, mas é muito difícil porque é um OMRI. E o Sacramento Kings adquire o Buddy Hield, que na época tinha acabado de vir, né, de Oklahoma, e Tariq Evans, né, já o Tariq Evans mais veterano, Langston Galloway, e uma escolha de primeiro round protegida em 2017 e uma escolha de segundo round também em 2017. Assim, falar que isso era por uma superestrela, ele estava prestes a não renovar o contrato, né? Era o último ano do contrato. Então, falar que isso é amendoim, né, perto do que o valor que o DeMarcus Cousins tinha na época, eu acho que é falar sobre o óbvio, né? Mas eu acho que faz mais sentido a gente falar sobre como isso aconteceu.
o quão desrespeitoso isso foi e qual era o objetivo do Pelicans naquela época. Primeiro de tudo, é desrespeitoso todo o instinto do DeMarcus Cousins em Sacramento é conflituoso, né? São 6 treinadores que ele teve na passagem dele pelo Kings. Isso já indica, né, a bagunça que era a franquia. E aí quando você tem um cara que claramente é imaturo, é um cara que claramente é sensível, não pode ser questionado, que briga por tudo, é sempre bom a gente lembrar que é o mesmo cara que não queria deixar o Isaiah Thomas apertar a mão do Chris Paul depois de um jogo. É o mesmo cara que brigou com a franquia desesperadamente quando o Mike Malone foi demitido do nada. E aí você tem o final desse relacionamento, você tem o final desse desrespeito, que é na semana que tá todo mundo curtindo as festividades da liga, né? Num final de semana que é para você aproveitar, o DeMarcus Cousins sabe, por meio de uma entrevista, que ele tinha sido trocado. Isso daí pra mim, é o ultimate fuck you do Kings pro Boogie Cousins. É assim, ok, você não gostava daqui? Você ficou 7 anos reclamando? Então, toma, tchau. O fim de uma grande novela mexicana, né? Que nos leva a uma outra novela mais perto ainda da fronteira do que Sacramento, que é o número 8, a nossa troca número 8 dessa lista, que é o Blake Griffin, né, que foi o pioneiro no quesito de assinar 171 milhões de dólares como uma grande estrela e ser trocado meros 6 meses depois. Para você que não ouviu o nosso episódio sobre o Clippers, volta lá no nosso episódio 6 e dá uma olhada que a gente falou, a gente entrou um pouquinho mais sobre essa troca, mas basicamente é o Blake Griffin indo para o Pistons com o Bryce Johnson e o Willie Reed, você não precisa saber quem essas pessoas são, porque a história não vai lembrar, com o Clippers, e o Clippers recebendo o Tobias Harris, Avery Bradley, Boban Marjanovic, a lenda, o melhor amigo, também conhecido como melhor amigo de Luka Doncic, e um primeiro round protegido e um segundo round de 2019, bem abaixo de um cara que você dá para quem você dá 171 milhões de dólares no mínimo, né? Flávio, essa daqui... Você disse que o Bryce Johnson e o Willie Reed, o nosso ouvinte não precisa saber. Eu queria adorar falar, eu ia adorar dizer que a parte do Clippers você também não precisava saber. Mas é aquilo, quando o teu retorno, o cerne do teu retorno é o Tobias Harris, próxima troca, Flávio, próxima troca. Vambora. Número 9, o aluguel de 6 meses mais danoso, mais custoso do que um apartamento velho em Copacabana. Aquele que dá problema de encanamento, aquele que dá problema de barata, sai de tudo quanto é lugar, tem até rato. Já vem com o vizinho reclamando, inclusive. Estamos falando de novembro de 2019 agora, que é o Jimmy Butler, Jimmy Buckets, consegue finalmente ir para Minnesota, que ele tanto queria, tá? Saindo dos braços da torcida da cidade do amor fraterno, tá? Que é saindo do Philadelphia 76ers, junto com o Justin Patton, que era um draft pick, né, que tem o seu talento aí, né, mas também talento não realizado. Então, Jimmy Butler mais Justin Patton indo para Minnesota, e o Minnesota e o Philadelphia recebe o Robert Covington, que é um ótimo jogador, na minha visão, né, jogador defensivo. Opa, troquei? Trocou. Rolou aí uma troca. Quem dera, Flavinho. Por 2 segundos eu respirei aliviado, Flavinho. Tá, volta, a gente, todo mundo aqui, ser humano, então é o seguinte, ó, voltei, é Jimmy Butler para o Philadelphia 76ers, junto com o Justin Patton, e o Minnesota pega o Rocco, que é o Robert Covington, que eu gosto, Dario Saric, Jerry Bayless, e uma troca de 2022, um pick de 2022 no segundo round, que não faz coceira pra ninguém. Vamos lá, fala comigo, Sixers. Eu tenho que comentar isso, né, Flavinho? Eu tenho que comentar. Estamos perplexos no programa. Flávio. Você falou, cara, tu falou tudo. É pior que apartamento velho em Copacabana. São os piores 6 meses de aluguel da história da Filadélfia. E eu digo isso porque o dano
segue. A gente tem um problema no vestiário. A gente tem um problema no vestiário até mesmo depois que o Jimmy Butler sai. E assim, a gente tá falando de um Robert Covington que tinha até então o salário mais atraente da história da liga. A gente tá falando de um cara que começou ganhando 12 milhões e vai terminar de receber o salário dele no final deste ano de 8 milhões. A gente tem um cara com um contrato decrescente. A gente tem um reserva no Dario Saric, no mínimo competente, no mínimo pontuador de banco. Jerry Bayless, graças a Deus, foi uma alegria vê-lo com outra franquia que não os Sixers. Mas, trocando em miúdos, Flavinho, 6 meses depois, sabe o que isso torna? A troca também podia ser chamada de Robert Covington e Dario Saric por Josh Richardson. Ou Robert Covington e Dario Saric por Seth Curry. É isso que o Philadelphia conseguiu de retorno pelo Jimmy Butler. Isso e a dor de cabeça. Mas não era Super Team? Não era pra fazer os Super Amigos? Hoje a gente vai trocar soco aqui. Hoje vai rolar. Não. Era o que ele queria, era poder se juntar ali para os times que era mais talentoso, só esqueceu de falar quem que era o alfa, só esqueceu de falar que ele queria ser a estrela e que ele queria, na verdade, uma situação igual ele tem em Miami, onde ele é a pessoa, onde ele é o decisor, mas ainda não conseguiu passar da barreira, né? E também em Filadélfia não foi a oportunidade. Então, como você falou, o impacto ainda é sentido na cidade do amor fraterno. O que nos chegando ao final aqui da nossa lista, com a nossa 10ª troca, que é o que a gente chama de Tavin Special, que é nosso extra do Tavin, que eu vou deixar ele falar da troca para que vocês possam ouvir da boca dele. Na realidade, Flavinho, isso aqui é só um teaser, isso é um teaserzinho aqui pra galera, aproveitar que o nosso tempo é curto, é só um teaser. A gente vai falar depois mais profundidade da Bynum Trade, da troca do Andrew Bynum, também conhecida como a troca do Dwight Howard, também conhecida como a troca do Andre Iguodala. Mas, pra mim, e para todo torcedor da Filadélfia que acredita, é a troca de início do processo. Eu só deixo essa abertura, ainda falaremos mais detalhadamente dessa troca, Flavinho. Então ativa a sineta, ativa o sininho, se inscreve aí no nosso canal para você poder receber nossas notificações, cara, para você poder receber quando a gente tiver novo episódio. E não queria falar nada não, mas pode ser que tenha episódio sobre o processo na Filadélfia, o grande e polêmico Sam Hinkie e tudo que está aí rolando hoje na Filadélfia e todos os impactos, mas chegou aquela hora que o ouvinte do nosso podcast gosta e sabe que é aquela hora onde a gente coloca os nossos hosts, os nossos anfitriões contra a parede, que é o nosso Crunch Time! It's off to Leonard, defended by Simmons. Is this the dagger? Beleza, então agora é jogo rápido, hein? Então agora é bateu, valeu, que é o seguinte. Primeira pergunta, qual que é a pior trade, na sua opinião, dessa nossa lista? Clippers sendo Clippers, trocando o futuro por nada, por Mo Williams. Pra você? Essa era pra ser, mas eu vou sair quando você zigue, eu zegue. Pra mim não tem crime maior do que trocar o James Harden e não tem IC maior do que se James Harden tivesse ficado em Oklahoma. Não tem como. E a melhor troca? Qual que é a melhor troca pra você? A melhor troca, sem sombra de dúvidas, pra mim. Você sabe, Flavinho. Você sabe. Você sabe qual é. Você sabe que eu amo essa troca, que se pra você é a pior, pra mim é a melhor, porque não tem coisa que eu mais gosto na história da NBA que uma narrativa que não se concretiza. Eu tô falando da Harden Trade porque eu gosto de pensar o que poderia ter sido do Thunder e não foi. Pra mim, não é essa, pra mim é a melhor troca deles. Até porque James Harden, pra mim, não tá na lista de melhores... Eu não tô na lista de top 5 fãs do James Harden, mas pra mim é a saída de Monte Ellis dentro do Warriors, porque isso abriu o caminho pro Curry ser quem ele era, e porque senão o Monte Ellis ia até o Curry no meio do jogo pegar a bola da mão do Curry. Talvez a gente nunca tivesse ouvido falar desse Curry supernova do jeito que foi. E agora... Para você, o que é estando hoje, tá? 2021, condições normais de temperatura e pressão para hoje.
qual que é a troca que aconteceria de novo? Que os general managers fariam de novo, na sua opinião? A troca que os general managers fariam hoje, 2021, de novo, seria o fim do Boogie Cousins. Por incrível que pareça, Flávio, desrespeitoso sim, porém, dentro de tanta coisa triste que a gente viu aí hoje, o Buddy Hield ainda é um valorzinho. Uma pick de primeiro round ainda tem seu valor. O Boogie Cousins veio depois, o quê? Ter um ACL rompido na mesma temporada. Ultimate Fuck You Mode do Sacramento. Naquela época, o Boogie Cousins e o Anthony Davis jogaram bem juntos. Só para poder colocar em perspectiva duvido você histórica. me dizer qual troca que não seja essa seria se repetir. É muito difícil. Para mim é muito difícil. Eu não tenho nem o que falar. Para mim tem que ser o fim de Boogie Cousins. Foi um fim trágico, né? Para uma novela que durou muito tempo. Mas DeMarcus Cousins talvez fosse a superestrela mais detrimental da história, né? A gente tem aí alguns... há controvérsias, mas talvez DeMarcus Cousins seja a maior... verdadeira superestrela que era mais prejudicial para o próprio time, então talvez o Kings, isso hoje só aconteça porque o DeMarcus saiu. E agora estamos terminando o nosso episódio de hoje, mas você fica ligado porque está chegando aquela hora que todo mundo gosta, que é o 2-Minute Drill, onde a gente conta para você aquela curiosidade legal, aquele fato bizarro. Você não pode perder, que o 2-Minute Drill de hoje está sensacional. Para finalizar, eu gostaria de lembrar vocês, para vocês seguirem a gente. Segue a gente no @Pads e Regatas em qualquer lugar que você escute seus podcasts. Toda rede social, Twitter, YouTube, Instagram, Facebook, @Pads e Regatas. Ativa o sininho. Interage com a gente. Ativa o sininho, compartilha com teus amigos. Tenho certeza que eles vão gostar. E fala pra gente na nossa mailbag, padsregatas@gmail.com, o que você concorda, o que você discorda, pra gente poder crescer junto. Beleza, galera? É isso. Vamos de 2-Minute Drill. Ted Stepien foi um veterano da Segunda Guerra Mundial que fez fortuna no mercado da publicidade. Até aí a vida ia às mil maravilhas. Sobreviver a uma guerra e se tornar multimilionário, quem é que não quer? Mas até que em 1980 ele teve uma ideia, uma péssima ideia. E essa ideia foi sucedida por outras inúmeras péssimas ideias. E a péssima ideia inicial foi comprar o Cleveland Cavaliers. E ele só precisou de 3 anos para se tornar não só um motivo de piada para uma liga inteira, mas também emprestar seu nome para uma das regras dessa liga. Já que a gente lembrou de alguns trades não tão agradáveis assim, vamos lembrar da história do velho Stepien, que tanto contribuiu negativamente para o jogo. Depois de comprar o time de Ohio, começa a devassa no Cavs. O novo dono hipoteca todo o futuro. E quando eu digo todo o futuro, eu estou falando todo o futuro mesmo. São 5 escolhas de primeira rodada consecutiva trocadas por jogadores veteranos que no frigir dos ovos não levariam a lugar nenhum, como de fato não levaram. Então vamos lá, são 5 anos consecutivos, de 82 a 86, de escolhas sendo trocadas, de escolhas de primeira rodada do draft sendo trocadas. A liga eventualmente vai proibir o Cavs de continuar hipotecando o futuro desse jeito. E aí o estrago já estava feito, né? Graças ao Stepien que as trocas como a do James Harden para o Brooklyn Nets, como aconteceu agora há pouco, se tornam cada vez mais confusas ao torcedor incauto. Isso porque a Stepien Rule proíbe a venda da escolha de primeira rodada por grana e a troca de escolhas de primeiro round em 2 anos consecutivos. Quer dizer, você não pode trocar escolhas de primeira rodada de modo a ficar sem nenhuma por 2 drafts da NBA consecutivos. Por isso que hoje a gente vê a possibilidade de trocas de escolhas. Do inglês, o pick swap. E o velho Stepien? Bem, esse aí vendeu o Cavs só 3 anos depois, que essa altura do campeonato já não tinha mais público para ver as derrotas tenebrosas em loco e nem futuro. A parada foi tão feia que a liga permitiu, incentivou, brigou, aí a escolha do verbo fica por encargo de vocês, o Cavs a comprar escolhas no primeiro round de 83, 84, 85 e 86. Alguns dos jogadores que foram selecionados com as picks originárias do Cavs, aquelas que o Stepien trocou, só uma seara, como diria meu querido Flavinho, de James Worthy, Derek Harper, Sam Perkins, Detlef Schrempf e Dennis Rodman. Para quem tinha achado que a troca do Mo Williams pela escolha que virou Kyrie Irving tinha sido ruim, sempre tem como piorar, meus amigos.
A gente vai ficando por aqui, galera, mas não deixem de nos procurar em todas as plataformas de podcast, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, através do @Pads e Regatas. E para você que tem escutado a gente, tá curtindo, não deixe de se inscrever no nosso canal não e compartilha com teus amigos, tá? Ah, e compartilha com a gente o que você tem achado, óbvio. Isso aí como é que você faz? Pela nossa mailbag no padsregatas@gmail.com. Repetindo, padsregatas@gmail.com. Agora eu fui, galera. Até semana que vem. Abraço. Tchau.